Olá, o meu nome é João e este é o canal Caça Investimentos. Hoje vou falar sobre o Benfica, que é cotado na Bolsa Portuguesa com o símbolo SLBEN. Faço já o disclaimer: sou benfiquista, mas não vou deixar que isso influencie a minha opinião sobre a empresa Benfica. O Benfica é o melhor clube de Portugal, o que tem mais títulos e que tem os melhores jogadores. Estava a brincar. Vamos lá à análise. O Sport Lisboa e Benfica é um clube de futebol português fundado em 1904 e que tem como principais rivais o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. É um dos clubes portugueses com mais títulos e também um dos clubes portugueses que tem mais reconhecimento internacional. As suas receitas são geradas com a venda de direitos audiovisuais, publicidade, espaços publicitários, comissões e transferências de jogadores. A principal modalidade do clube é futebol, mas distingue-se também noutras modalidades, tais como basquetebol, futsal, hóquei patins e o voleibol. Mas sem dúvida que o futebol é o que tem mais importância no clube e é de futebol que vou falar mais. Com a pandemia, todos os clubes foram afetados, principalmente porque não puderam ter público nos estádios. E o Benfica não foi exceção, mas como sabemos em Portugal, fala-se mais de futebol do que coisas importantes como as finanças pessoais, por exemplo. Por isso não me parece que o Benfica tenha qualquer problema quanto à extinção do negócio. Vamos começar pelas vendas. As vendas do Benfica têm crescido tanto nas operações sem atletas como nas operações com atletas, sendo que o crescimento da venda de atletas tem tido um crescimento muito grande. Na época 2010 a 2011 as vendas foram de 38,4 milhões de euros e na última época 2019 a 2020 foi de 145,2 milhões de euros. As vendas de atletas mais do que triplicaram nos últimos 10 anos. Os rendimentos operacionais, sem contar com as transferências, também cresceram muito nos últimos anos, representando mais do dobro hoje do que na época 2010 a 2011. Os direitos televisivos multiplicaram o rendimento em 3 a 4 vezes em 10 anos. O resultado líquido passou a ser positivo de 2013 para cá, fruto de uma melhor gestão e do aumento da margem líquida. Na época 2019 a 2020, o lucro foi de 41,7 milhões de euros, sendo que a empresa vale em bolsa 63,48 milhões de euros. O que dá um preço-lucro que não chega a 1,5 vezes. Ridículo. Agora vamos passar aos ativos. Os ativos do Benfica não cresceram muito nos últimos 10 anos. Tiveram um CAGR de apenas 4,6%, mas como todos reparamos, nos últimos anos, os maiores valores do Benfica, aquilo que gera mais receita são os jogadores formados no clube. E o valor dos jogadores formados no clube não é quantificável. Pelo que, não estão nos balanços do clube, só passam a estar depois de os jogadores estarem vendidos e aparecem nessa altura em caixa e equivalentes. Do lado do passivo, não houve alterações de 2010 até hoje. Os passivos estão basicamente no mesmo valor que estavam há 10 anos atrás. Em relação à dívida líquida, baixou muito de 2010 para cá. Atingiu o pico em 2013, em que o Benfica tinha 255 milhões de euros de dívida líquida, até 92,8 milhões que é a dívida líquida atualmente. Também o tipo de dívida mudou. Em 2015 apenas 36% eram empréstimos obrigacionistas contra 64% de dívida bancária. Atualmente os papéis inverteram-se e 61% da dívida são empréstimos obrigacionistas e 39% é dívida bancária. O capital próprio sofreu também uma evolução positiva de 2010 para cá, sendo que é hoje de 161 milhões de euros. Mais uma vez o múltiplo preço-capitais próprios está a níveis ridículos. À cotação de hoje o seu múltiplo preço-capitais próprios é de apenas 0,39 vezes. Agora que já vimos as contas da empresa, vamos falar dos riscos que corremos ao investir nesta empresa. Tal como já disse, não acredito que a pandemia vá afetar severamente o Benfica ou qualquer um dos grandes clubes de Portugal. Quando isto passar, todos vão a correr para encher os estádios como sempre fizeram. Na minha opinião, o principal perigo é os tais jogadores que são da formação que ainda estão para sair da fornada, não materializem o valor que eu penso que tenham. Sabemos que o futebol é imprevisível e passamos de bestial a besta num ápice. Há que ter em conta isso. Também a dívida pode vir a ser um problema caso esses jogadores não valham aquilo que penso que valem.
Apesar da dívida estar a diminuir, continua a existir. E há que ter em conta que um dia vai ter que ser paga. Acredito que vai ser paga rapidamente, mesmo não tendo a última época sido produtiva para o clube financeiramente. O Benfica é uma máquina de marketing muito boa. Há outra coisa que devíamos ter em atenção, mas como estamos em Portugal, não me vou alongar muito sobre ela porque não acho relevante, que são os casos de corrupção. Todos os grandes são investigados e infelizmente nada acontece. Valorização. Para avaliar o Benfica vou usar 3 competidores que penso que sejam os mais corretos para usar dentro dos clubes de futebol que estão cotados em bolsa. E usar os múltiplos que me parecem mais estáveis nas 4 equipas: o preço vendas, o preço cash flow, preço capitais próprios e o EBITDA. Como podemos ver na imagem, os seus múltiplos são muito mais baixos do que qualquer um dos competidores. Usei os múltiplos atuais do Benfica, à exceção do EBITDA porque atualmente está muito desfasado da realidade. Então usei o EBITDA dos últimos 5 anos. Do lado dos competidores usei a média dos múltiplos dos últimos 5 anos. Usando como termo de comparação os múltiplos dos competidores, cheguei a um valor justo para cada ação do Benfica de 12,15€. Mas vamos ser mais conservadores e usar o resultado mais baixo. 6€. Na minha opinião, as ações do Benfica valem no mínimo o dobro daquilo que estão a valer hoje em dia. Espero que tenham gostado da análise. Agora vocês, caso fiquem interessados em comprar ações do Benfica, façam a vossa avaliação, analisem o risco e o retorno, e vejam se a empresa encaixa ou não no vosso portfólio. Se gostaram do vídeo, deixem um like e subscrevam o canal, e se quiserem comentem alguma opinião ou sugestão. Vemo-nos no próximo vídeo.